Não nasce das profundezas da terra, mas do fim de uma jornada na estrada. É aqui que se origina a maior fonte de aço reciclado do mundo, a indústria de reciclagem automotiva. Conhecida como o segundo portal dos carros, ela alimenta o mercado global com um fluxo monumental de metal todos os anos. Apenas nos Estados Unidos, mais de 12 milhões de veículos são desmontados e reaproveitados anualmente. Este ciclo contínuo transforma ferros velhos em algumas das minas de aço mais eficientes que a humanidade já concebeu. Cada carro que um dia pareceu ter chegado ao fim de sua vida útil, na verdade embarca em uma nova jornada. A partir daqui, sua estrutura é convertida na fundação bruta para a construção, para a indústria e até mesmo para a próxima geração de automóveis. Um automóvel de $48 mil, após uma década nas estradas, encontra um novo propósito. Ele se torna parte de uma indústria que movimenta $60 bilhões anualmente, onde milhões de veículos em fim de vida são metodicamente desmontados, prensados e transformados em novas matérias-primas. Esse ciclo gera empregos para centenas de milhares de pessoas e reduz drasticamente os custos de fundição de metais, aliviando uma imensa pressão sobre o meio ambiente. Se o minério de ferro vem de minas naturais, os carros descartados funcionam como uma mina artificial, com recursos que parecem inesgotáveis. A cada ciclo de reciclagem, a economia de energia chega a 74% em comparação com a extração de minério virgem. Em média, 75% do peso de um veículo é recuperado, desde o aço e o alumínio até o vidro e os plásticos. Assim, centenas de milhões de toneladas de materiais renascem a cada ano, continuando sua jornada em edifícios, produtos do dia a dia e até mesmo na próxima geração de automóveis. Silenciosos e imóveis, eles aguardam seu destino final. Mas este não é um cemitério de automóveis. É o berço de uma nova indústria, alimentando desde produtos do dia a dia até a próxima geração de carros. Quando um veículo chega ao fim de sua jornada, ele é entregue na área de admissão de uma usina de reciclagem. Ali, técnicos registram meticulosamente sua identidade, o número de chassi, o código do motor, o ano de fabricação e a condição geral, junto com toda a documentação relacionada. Em seguida, o carro é fotografado, recebe um código de rastreamento e o conjunto completo de dados é carregado em um sistema de gerenciamento digital. Essa etapa não apenas permite que todo o processo seja rastreado, mas também fornece a base para avaliar o valor restante de cada veículo. A inspeção se concentra em componentes que podem ser reutilizados, como motores, transmissões, eletrônicos e peças internas. Componentes utilizáveis são separados e fornecidos ao mercado multibilionário de autopeças usadas. Veículos muito danificados ou totalmente desgastados, por outro lado, são direcionados diretamente para o processo de desmontagem para a recuperação de materiais. Uma vez concluída esta fase, os carros são organizados em lotes pelo pátio, alinhados e prontos para entrar na linha de processamento em uma ordem clara e sistemática. O que poucos percebem é que, nos Estados Unidos, mais de 95% dos veículos em fim de vida passam por este sistema, tornando os automóveis o produto de consumo mais reciclado do mundo. Graças a esse nível de organização, cada carro consegue maximizar seu valor recuperável e contribuir de volta para a economia. Despojada de seus fluidos, a estrutura metálica agora aguarda o desmembramento sistemático, um passo essencial para garantir a segurança de toda a linha. As rodas são as primeiras a sair, pois ocupam um espaço considerável e seu processamento é direto. Os pneus velhos representam um desafio, levando décadas para se decompor. Por isso, a maioria é triturada em grânulos de borracha, que ganham nova vida no asfalto de estradas e em superfícies de playgrounds, enquanto outros servem como combustível alternativo em fornos industriais. Os aros de aço e alumínio são separados e seguem diretamente para as fundições para reciclagem. Em seguida, equipamentos especializados entram em ação para remover os para-brisas e os vidros das janelas. Trata-se de um vidro laminado, reforçado com uma camada de PVB que impede seu estilhaçamento. A reciclagem recupera não apenas o vidro, mas também o PVB,
que é reaproveitado em materiais de isolamento acústico e revestimentos industriais. Depois, as portas são retiradas, uma parte aparentemente simples que, na verdade, combina múltiplos materiais. As estruturas de aço ou alumínio são cortadas para refundição, enquanto os motores elétricos, sistemas de travamento e a fiação interna são removidos para recuperar cobre, plásticos e ímãs. O interior é o próximo, com assentos, painéis e carpetes sendo cuidadosamente desmontados e separados. A fiação é extraída para a recuperação do cobre, ao passo que plásticos e tecidos são triturados e transformados em novos materiais. Por fim, o motor e a transmissão, os conjuntos mecânicos mais pesados e valiosos, são removidos. Alguns são reformados para revenda, enquanto outros são desmontados para extrair alumínio, aço, cobre e até mesmo metais preciosos dos conversores catalíticos. Esta sequência metódica maximiza o valor de cada componente e garante que a próxima etapa, a prensagem da carroceria, possa ocorrer com segurança e eficiência. Onde a precisão termina, a força bruta começa. Antes de um carro entrar na prensa, ele ainda carrega uma mistura de peças não metálicas de difícil processamento, desde tubos de escape tortos e grandes painéis de plástico até fiação emaranhada. Para removê-las, o veículo é enviado para a área de processamento bruto, onde braços mecânicos gigantes, equipados com tesouras hidráulicas, assumem a tarefa. Com dezenas de toneladas de força de compressão, as mandíbulas de aço arrancam portas remanescentes, puxam sistemas de escape ou esmagam radiadores em segundos. Plásticos, espumas e outros materiais que não podem ser fundidos são descartados no local. Graças a essa força mecânica pura, a estrutura do carro é rapidamente limpa de peças indesejadas, de forma muito mais veloz que a desmontagem manual. Esta etapa de limpeza atua como um filtro primário para toda a linha, eliminando materiais que poderiam inflamar, contaminar o metal recuperado ou danificar a própria prensa. Após apenas alguns minutos sob a tesoura hidráulica, a estrutura do veículo se resume a uma carcaça limpa de aço e alumínio, pronta para a compactação com máxima eficiência e segurança. O que antes percorria estradas, agora é apenas uma carcaça nua de aço, prestes a ser desfeita com máxima eficiência e segurança. Uma vez que o veículo está totalmente depenado, sua estrutura de aço é encaminhada para uma colossal prensa hidráulica. Sob uma força esmagadora de 150 a 200 toneladas, uma estrutura com mais de 4 metros de comprimento é comprimida em um bloco compacto de metal, com seu volume reduzido a apenas 1/10 do original. A depender da tecnologia, esse processo pode ser realizado em diferentes tipos de máquinas, cada uma projetada com um propósito específico. Com uma enfardadeira, a estrutura é compactada em um fardo cúbico e denso de aço. Estes blocos de alta densidade são fáceis de empilhar, armazenar e transportar. Enfardadeiras industriais modernas processam de 25 a 40 carros por hora, tornando-as ideais para instalações de grande porte, que precisam de armazenamento eficiente antes da trituração. A prensa achatadora, por outro lado, é comum em pátios de sucata de médio ou pequeno porte. Ela comprime os veículos em lâminas planas, com apenas algumas dezenas de centímetros de espessura. Suas vantagens são a velocidade, o menor consumo de energia e o baixo custo de investimento. A contrapartida é que os carros achatados são menos densos, o que significa que a etapa seguinte de trituração consome mais energia. Enquanto isso, a prensa-tesoura comprime e corta ao mesmo tempo, fatiando o veículo em seções curtas e manejáveis. Embora sua capacidade seja menor, ela oferece um caminho direto para os trituradores, ou, em alguns casos, diretamente para as fundições, eliminando por completo a etapa de enfardamento. Em uma analogia, o enfardamento é como embalar mercadorias para armazenamento. O achatamento é como laminá-las para facilitar o transporte, e o cisalhamento é como picá-las em pedaços prontos para refusão. São métodos distintos, mas todos compartilham o mesmo objetivo: transformar um carro volumoso em metal uniforme, pronto para sua próxima vida. Uma vez que a estrutura do carro foi compactada, os densos fardos de aço são levados a um triturador de alta capacidade, o coração mecânico de toda a linha de produção. Dentro de sua câmara,
eixos maciços de aço com dentes entrelaçados giram em direções opostas, despedaçando o bloco comprimido em questão de segundos. O estrondo ensurdecedor do metal preenche o ambiente. Em um instante, um carro que antes ocupava uma vaga inteira de estacionamento é reduzido a fragmentos uniformes de sucata. A capacidade de processamento é impressionante. Um triturador industrial moderno pode processar de 100 a 150 toneladas de aço por hora, o equivalente a centenas de veículos por dia. Essa pura eficiência permite que a indústria de reciclagem automotiva opere em grande escala, transformando montanhas de sucata em matéria-prima pronta para a fundição. Após a trituração, a mistura de metais e não metais avança por uma esteira de separação. Ímãs potentes extraem primeiro o aço-carbono, enquanto correntes de Foucault desviam o alumínio e o cobre para outra direção. Resíduos de plástico, borracha e tecido são descartados. O aço recuperado é então comprimido em fardos para o alto forno, enquanto o alumínio e o cobre são coletados separadamente, destinados a outras indústrias. De um único carro descartado, a linha de produção leva menos de 1 hora para recuperar metais puros e reutilizáveis. Eles estão prontos para reingressar no ciclo produtivo. O que foi um dia sucata, agora renasce no fogo. Metais reutilizáveis aguardam para reentrar no ciclo de produção. A estrutura de um carro velho, agora compactada, triturada e organizada, transforma-se em fardos de aço padronizados. A jornada da reciclagem avança para uma nova etapa, à medida que esses blocos são despejados em um forno elétrico a arco. Ali, eles encaram um verdadeiro inferno de calor. Eletrodos de grafite liberam correntes de dezenas de milhares de amperes, gerando um arco incandescente semelhante a um relâmpago artificial. Em poucos minutos, a temperatura dispara para além de 1.600 graus Celsius. A sucata de aço fica rubra antes de se liquefazer em um fluxo de metal derretido. Fundentes são adicionados para extrair impurezas, que formam uma camada de escória na superfície, enquanto lanças de oxigênio queimam os elementos indesejados. Sensores e análises espectrográficas realizam um monitoramento contínuo, garantindo que a composição da liga atenda às especificações exatas. De uma massa caótica de peças automotivas, emerge um mar brilhante de aço puro e fundido, pronto para ser moldado em novos tarugos. O metal incandescente não pode esperar. Uma vez refinado, o aço fundido não é deixado para esfriar dentro do forno. Ele é imediatamente canalizado por calhas seladas até a linha de lingotamento contínuo, onde um fluxo ardente de metal líquido escorre para moldes resfriados à água, solidificando-se em segundos para formar uma casca externa rígida. Por dentro, o núcleo de aço permanece derretido, enquanto é transportado por rolos e resfriado gradualmente ao longo da linha. Desse processo, longos tarugos com dezenas de metros de comprimento tomam forma. São tarugos quadrados para a construção civil ou placas planas, destinadas à laminação em chapas ou bobinas. Serras térmicas automatizadas os cortam em segmentos padronizados, cada um pesando várias toneladas. Cada tarugo é numerado, escaneado e registrado em lotes. De uma poça disforme de aço derretido, surgem agora blocos definidos de material, marcando o início de um novo capítulo no ciclo da reciclagem, onde o calor encontra a força bruta. No instante em que deixam o forno de reaquecimento, os tarugos de aço rubro avançam para o laminador a quente, onde dezenas de rolos maciços os pressionam, esticam e dobram continuamente, dando-lhes novas formas. A cada passagem, o aço se achata e se alonga. Ele evolui de um bloco pesado e bruto para chapas ou bobinas uniformes. Câmeras de alta velocidade e sensores a laser monitoram cada milissegundo. Eles medem a espessura e a retilinidade com precisão, garantindo que cada tira atenda ao padrão diretamente na linha de produção. O processo se assemelha a esculpir músculos no metal, uma combinação de poder e precisão. O brilho do fogo precisa agora dar lugar à força estável. O aço recém-laminado não pode ser despachado imediatamente. Ele precisa ser resfriado de maneira controlada. Bicos de pulverização de alta pressão
envolvem a superfície em uma névoa branca, diminuindo a temperatura rapidamente, sem causar trincas. Em seguida, ventiladores potentes sopram ao longo das bobinas, permitindo que o aço esfrie gradualmente para preservar sua estrutura interna. Assim que a temperatura se torna segura, cada bobina passa por uma inspeção rigorosa. Sensores ultrassônicos procuram por fraturas ocultas. Câmeras de alta resolução examinam cada detalhe da superfície, enquanto testadores mecânicos medem a resistência à tração. Apenas as que passam no teste são carimbadas e armazenadas. Do brilho incandescente à força estável, o aço ressurge, pronto para servir a centenas de indústrias modernas. Seu motor silenciou para sempre, mas seu corpo de metal está prestes a ganhar uma nova voz. A jornada de reciclagem de um carro aparentemente inútil revela um ciclo de vida inteiramente novo. O processo tem início com a desmontagem completa de cada componente, seguida pela drenagem de todo o combustível para garantir a segurança da operação. Em seguida, prensas colossais aplicam centenas de toneladas de força, compactando a carcaça. O rugido de um triturador industrial anuncia a próxima etapa, reduzindo o metal a pequenos fragmentos. A partir daqui, os metais são separados com precisão cirúrgica. Eletroimãs, correntes de Foucault e sensores avançados trabalham em conjunto para classificar cada tipo de material antes que ele entre no forno. No calor intenso, o metal renasce como um novo aço. Uma vez laminado a quente, resfriado e rigorosamente inspecionado, ele se transforma em uma matéria-prima limpa e durável. Este novo aço está pronto para atender a setores vitais, da construção civil e maquinário pesado à produção de novos automóveis. Cada veículo em fim de vida, em vez de ser descartado, alimenta uma indústria multibilionária, reduzindo o consumo de energia e aliviando a pressão sobre os recursos naturais. A reciclagem se revela não apenas como uma solução ambiental, mas também como um pilar oculto que sustenta a economia moderna.